Olá, hoje quero falar-vos sobre ilusões, sobre o fim das ilusões. Ilusão é acreditar naquilo que não é real. E estamos a viver exato o momento que é o fim de muitas ilusões que o mundo tinha. A ilusão de que a paz era irreversível, a ilusão de que o direito internacional se impunha sozinho, a ilusão de que nós, europeus, portugueses, que a Europa podia existir apenas como mercado, com regulamentos e com uma memória moral. O mundo mudou. Não mudou porque nós quisemos, mas porque a realidade geopolítica impôs-se. Como sempre, ela impõe-se. E a história não espera por aqueles que hesitam. A história avança. Não há vazios na história. Há uma mudança estrutural do mundo em curso, que ainda não sabemos bem para onde vai. Nós estamos perante crises isoladas. Esta é a realidade. Estamos perante uma mudança estrutural de toda a ordem internacional. Os Estados Unidos redefiniram prioridades. Não de agora. Não abandonaram o mundo. Eles reorganizaram-no a partir dos seus interesses nacionais. Uma tendência que começou muito antes e que fez parte da sua identidade, mas que se torna hoje explícita, assumida e mais, politicamente legitimada. A Rússia, por sua vez, normalizou algo que julgávamos estar completamente ultrapassado. A conquista territorial pela força. A lógica dos impérios de novo. Zonas de influência e estados satélite. E neste mundo, o que vemos é simples e, ao mesmo tempo, brutal. Quem tem poder, decide. E quem não tem, adapta-se ou desaparece. A Europa está nesta encruzilhada. A Europa está na encruzilhada dos valores e da relevância. A Europa, a União Europeia, acreditou que bastava ter razão, que bastava ter história, que bastava ter valores. E tem-nos, de facto. Mas a realidade impõe-se. Valores sem capacidade de os defender transforma-se em pura retórica. E retórica não detém a guerra nem negocia a paz. Durante décadas, a Europa adormeceu, estrategicamente. Tornou-se num gigante com pés de barro. Não foi capaz de tomar decisões difíceis. Preferiu objetivos eleitorais de curto prazo e ter uma visão civilizacional de longo prazo, julgando que se impunha como moral ao mundo. Hoje, tem uma guerra nas suas fronteiras, ali na Ucrânia, e descobre algo inquietante, que não tem autonomia militar plena, não tem unidade estratégica e não tem capacidade de impor, ou pelo menos fazer parte do concílio para uma solução de paz. E isto não é uma acusação ideológica? Não, nada disso. Isto é um diagnóstico que estamos a assistir a cada dia, através das televisões. Existe um desafio civilizacional que estamos a viver. É o fim da unidade na diversidade, o que é dramático para a civilização. Mas há algo ainda mais profundo do que tanques, armas e tratados. Esta realidade. Isto é um recuo civilizacional a passos largos e presentes. Um afastamento perigosíssimo da ideia da unidade na diversidade, que era aquilo que deveria nortear o mundo. O mundo tornou-se fechado com nacionalismos diferentes, polarizações internas, o medo do outro.
Quando as sociedades deixam de acreditar que não podem coexistir na diferença, o conflito deixa de ser exceção e volta a ser um método. Por outro lado, quando não há um corpo de direito e um corpo prático para impor aqueles que prevaricam, o que acontece é o que estamos a ver. E a Europa, que nasceu precisamente para superar esse ciclo histórico, arrisca-se a perder aquilo que foi as suas grandes conquistas civilizacionais, a sua alma. E está a tornar-se completamente irrelevante por medo de agir, incapacidade de agir, de gerar unidade. E perde o norte do que deve ser o centro da ação europeia. A Europa tem agora apenas duas opções reais. E estas opções têm que ser tomadas já. Ou assume com coragem aquilo que quer ser, ou aceita ser definida pelos outros e continua a perder a sua irrelevância e a desaparecer como unidade política. O Centro de Ação Europeia tem de ser claro. Necessita de acreditar numa defesa credível e comum, pô-la em prática, não como militarismo, mas como garantia da paz, não para o belicismo. Precisa de unidade estratégica mínima, mesmo com diversidade política interna. E precisa de uma capacidade de negociação real, baseada em poder económico, militar e diplomático. Precisa de se reindustrializar estrategicamente na energia, na tecnologia, na defesa. Precisa de clareza moral sem ingenuidade. Precisa de defender princípios, mas ter a consciência do custo de os defender. A paz não se constrói com slogans. Constrói-se com escolhas difíceis. A guerra, sim, a guerra constrói-se com slogans e depois com a ação militarizada. Portugal tem poucos recursos, mas Portugal tem uma posição única e faz parte do espaço europeu. Portugal não é uma potência militar, não é um gigante económico, é um país com parcos recursos e com muitos problemas internos, económicos e sociais. Mas possui algo que a Europa precisa desesperadamente, que é voltar a usar a sua posição geoestratégica, ter uma visão histórica e um caminho de civilização. Portugal está no Atlântico, entre a Europa, a América e a África. Tem uma língua global, o português. Tem relações históricas profundas com a África. Um continente central para o futuro europeu, demográfico, económico e geopolítico, quando o centro da ação passou para o Índico-Pacífico. No mundo multipolar, quem liga, é capaz de ligar mundos, torna-se indispensável. Portugal pode ser a ponte entre a Europa e a África, criar uma nova visão geoestratégica. Pode ser um mediador geopolítico atlântico, pode ser um facilitador do diálogo entre o Norte e o Sul e o motor de uma nova visão estratégica europeia, agora voltada para o Atlântico. Não pelo poder bruto, mas pela inteligência estratégica, pela diplomacia cultural e uma visão clara do longo prazo. A África está diretamente ligada ao futuro da Europa. A África vai ser o continente do futuro. A Europa não terá futuro se não olhar para isto, sem a África. Isto não é caridade, é a realidade demográfica, económica e estratégica. Como é que os líderes não são capazes de agir em relação a esta visão? A África será decisiva para a energia, decisiva para as migrações e decisiva para uma estabilidade global. Ou a Europa é capaz de construir uma relação adulta, estratégica e respeitosa com a África, ou os outros, quando chegar o tempo, vão fazê-lo.
E vão ser eles a definir as regras e a Europa, mais uma vez, vai sofrer as consequências. Portugal, pela sua história, pela sua língua, pode ser e deve ser a parte da solução, ajudando a Europa a sair desta bolha continental e voltar a pensar como potência civilizacional que foi capaz de dar a primeira globalização ao mundo. Então há escolhas que não podem ser adiadas. Há uma escolha que não pode ser adiada neste momento único da história da humanidade, da Europa e de Portugal. São aqueles momentos em que a falta de decisão é ela própria uma decisão e é aquilo que estamos a assistir. A Europa precisa de parar de navegar à vista. Precisa de abandonar falsas construções demagógicas, ideológicas, ocas. Precisa de assumir os custos para proteger o futuro. E isso tem um custo. Não para dominar, não para impor, mas para existir, influenciar e continuar a ser um promotor da paz, do desenvolvimento e da unidade. Porque quando os princípios não são defendidos, não desaparecem em silêncio. São apenas substituídos pela lei do mais forte, que é aquilo que estamos a ver. E a história ensina-nos uma coisa muito simples. Quem abdica de pensar o mundo acaba por ser pensado por ele. Amigos, nós somos parte de tudo o que está a ser decidido. Nós somos aqueles que damos ouvidos a uma demagogia e uma retórica que visa influenciar o imediatismo, o sensacionalismo e as emoções, mas que em nada contribuem para as soluções. Se gostaste deste vídeo, partilha-o, porque o propósito é exatamente trazer algumas reflexões sobre a realidade neste fim do primeiro quartel do século XXI. Nós, os nossos pais, os nossos filhos, precisam que nós sejamos responsáveis e façamos esta reflexão, tenhamos esta compreensão, para que depois, no momento em que possamos decidir tomar as nossas escolhas, fazer as nossas escolhas, o possamos fazer em consciência, dentro das esferas de decisão de cada um de nós. Amigos, espero que este vídeo tenha contribuído para podermos refletir com tranquilidade, com calma, com prudência, com esclarecimento. Procurar informação para ficarmos mais capazes de tomarmos as decisões certas. Partilha este vídeo e entra num fórum de comentários, mas de um modo civilizado, educado, respeitando a ideia de cada um, porque é na diversidade que se constrói a unidade. Um abraço e até ao próximo vídeo.